Qual é a filosofia do romantismo? Qual é a relação que existe entre o romantismo e o idealismo alemão? Os românticos, eles são idealistas, são sonhadores, e veremos por quê. E lembrando, esses três temas, o da arte, o da subjetividade e o da natureza, isso que caracteriza o romantismo, e também o romantismo alemão. A arte, nós vamos ver que ela é principalmente a poesia, são três artes principalmente: a poesia, a pintura e a música. E qual é a noção de subjetividade, de eu criador, que temos aí? É a noção de gênio. O romantismo é a época do gênio, a época que se depositava a esperança que o gênio seria aquele sujeito iluminado, predestinado, que teria um poder salvador, messiânico, de dar um novo sentido para o ser humano nessa crise que foi gerada pelo iluminismo e pela Revolução Científica, pela própria Revolução Francesa, que abria novas perspectivas, mas que também gerou muitos problemas sociais e muitas crises dos valores existentes. Por isso, o romantismo alemão, e todo o romantismo europeu, posteriormente, tem que ser compreendido nesse quadro da modernidade. O romantismo alemão, do final do século XVIII, início do século XIX, pretende revolucionar todas as estruturas do mundo moderno, a partir da arte. Há vários autores, como os irmãos Schlegel, Novalis, Tieck, depois Hoffmann, que querem, após a Revolução Francesa, que foi uma revolução política e um tanto violenta, eles querem fazer uma revolução estética, artística. E desse círculo romântico, porque eles se reúnem em uma cidade, em uma universidade, e formam um círculo, um grupo que, de um modo entusiasmado, pretendem dar início a um movimento, que é um movimento artístico-cultural, e que deveria se tornar um movimento político, um movimento unificador. Schelling, como nós veremos na aula seguinte, ele vai construir uma filosofia da arte. E é o primeiro filósofo, podemos dizer, que constrói uma filosofia da arte e que coloca a arte no centro da filosofia. E é o filósofo romântico por excelência e participa ativamente do movimento. Por isso, nós vamos buscar compreender o romantismo alemão dentro da era das revoluções, dentro da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. O que os românticos querem fazer? Eles querem estetizar, querem trazer a arte para dentro da existência, como uma forma de vida que pudesse ser válida, ser ativa nas nossas relações do mundo, no próprio modo de nós agirmos e nos relacionarmos com as outras pessoas. Como diz Hobsbawm, os românticos preferiam as luzes bruxuleantes e difusas à claridade. Nós temos uma ideia, e hoje é tanto condizente, o alemão como um sujeito sério, científico, trabalhador. Mas o movimento romântico, o romantismo foi o que inventou a boemia. O romântico, ele prefere, então, ele é da noite, ele gosta de vagabundear, porque a inspiração vem do sujeito que não está trabalhando 15 horas por dia, porque como o sujeito vai estar inspirado? O romântico, ele é um tanto vagabundo, assim, ocioso, porque é aí que o gênio habita essas pessoas. E boêmio, da noite, o noturno. Então é interessante, porque são sujeitos que estão um pouco à margem da sociedade. Depois nós temos românticos que estão ligados à universidade, que são sérios, trabalhadores, mas tem esse aspecto artístico também.
Por isso o romantismo tem um caráter militante também. As figuras que são construídas, o Goethe escreve o Fausto, o Pacto com o Diabo, o Dom Juan, também que aparecem muitas peças teatrais, literárias, mostram bem essa busca de excessos. Ir além desse mundo do trabalho, da política, que é um mundo que causava repulsa. E o mundo da política continua causando repulsa nos dias de hoje, podemos dizer. Mas o artista estava um tanto solitário, e o romântico é também um andarilho, é um solitário que tenta fugir desses problemas do mundo moderno. Essa reação ao mundo moderno é também uma fuga. Por isso o romântico se compreende como um gênio incompreendido, como alguém que tem um mundo interior dentro de si, grandes aspirações, mas que são arruinadas pela miséria do mundo, pela pobreza de valores, pelos interesses mesquinhos, materiais do mundo. E a filosofia da arte romântica tem uma implicação filosófica, porque o romântico não se limita a vagabundear, mas ele chega um momento que o romântico ele é atingido pelo raio da inspiração do gênio, e ele se torna altamente produtivo. E o romantismo tem a ideia de que a juventude é a fase propriamente criativa da vida. Por isso que Schelling já era um filósofo que escrevia obras com 17, 18 anos. Com 20 anos ele publica o Sistema do Idealismo Transcendental, que ele quer reconstruir toda a obra crítica de Kant, dizendo que ele tinha ido além de Kant, compreendido Kant melhor que o próprio Kant. Vejam bem como a genialidade, né? E Schelling era 5 anos mais novo do que Hegel, mas Hegel não estava escrevendo nada e Schelling estava muito adiante, né? Por isso, essa pretensão revolucionária. Importante colocar, né, como Schelling tem essa pretensão de dar uma solução a esse conflito entre a ciência, que está triunfando através da técnica moderna, e o mundo interior. E também dar uma solução para essas revoluções que estão ocorrendo. Por isso, os conflitos entre o mundo concreto, material, com o mundo ideal, com o mundo da arte, com aquilo que Platão chamava o mundo das ideias. Por isso, os românticos eles valorizam muito Platão, porque justamente essa inspiração de Platão, essa rememoração do mundo das ideias é algo fundamental. E uma coisa que vamos ver também na próxima aula, rapidamente, é como os românticos vão valorizar os mitos antigos. Os gregos foram geniais porque tiveram mitos que davam sentido à sua vida. E os românticos querem criar uma nova mitologia nesse mundo da ciência e da técnica, que é um mundo muito material, esvaziados de mitos e do espírito. Por isso, a modernidade seria um tempo de transição. E o romantismo quer atuar nesse tempo. Os jovens românticos, e também o jovem Hegel, que era romântico, acreditavam que a modernidade era um tempo de transição e que eles tinham uma grande missão, que se consideravam gênios, de dar início a essa grande revolução que estava acontecendo. E para os românticos essa revolução aconteceria através da arte. E a arte faria uma transformação de todas as estruturas do mundo. E seria uma nova religião, seria uma nova forma de vida, que abarcaria a religião, uniria a ciência, a religião, política, economia, todos os domínios. Eles eram sonhadores. Nós hoje não somos românticos nesse sentido, porque somos um tanto desiludidos com essas propostas, por exemplo, de unir ciência e religião. Quanto isso é difícil, enquanto a ciência segue os seus caminhos e quase sempre é hostil à religião. Mas também os românticos eram muito contestadores. Eles contestavam aquelas instituições, aqueles valores, aquelas formas de vida que eles julgavam que eram retrógradas, atrasadas e que impossibilitavam surgir novas formas de vida.
e a religião em suas formas mais, digamos assim, mais conservadoras eram alvo de crítica. E o romantismo, ao mesmo tempo que é uma fuga da modernidade, desses excessos da ciência, do mundo do trabalho, que escraviza o ser humano, mas ele é também a busca por construir uma nova forma de vida. Por isso, o romântico está num grande conflito. O conflito entre o mundo interior, cheio de vida, de formas artísticas, de sonhos, de sentimentos, que explode em poesias, em formas de arte, e o mundo externo, que é o mundo hostil, que é o mundo do trabalho, que é o mundo das instituições, que é o mundo em que domina a hipocrisia, os valores burgueses, que domina a sociedade industrial. E é essa sensação, esse sentimento de que há uma desproporção, de que há uma inadequação, de que há uma incompatibilidade entre esses dois mundos que move assim, o romântico a querer transformar o mundo. E o romantismo, ele está já no século XVIII e vai até a metade do século XIX, então um período de quase 80 anos. Nós temos o pré-romantismo, que é o movimento Sturm und Drang, que começa na década de 1770 e vai até mais ou menos a Revolução Francesa, quase 20 anos, onde está o jovem Goethe, que é um movimento de rebeldia contra os valores estabelecidos. E a obra significativa é o sentimento do jovem Werther e várias peças teatrais, inclusive Tempestade e Ímpeto, Sturm und Drang, que dá o nome ao movimento, do Klinger, que é um autor que depois foi quase esquecido. E o romantismo mais conhecido é o primeiro romantismo, é o Früh Romantik, do final do século XVIII e início do século XIX. É que estão esses grandes pensadores e artistas, estão Schelling, estão os irmãos Schlegel, Novalis, Tieck, Wackenroder, vários desses que eu falei. E que vão refletir sobre a modernidade e vão tentar buscar a salvação no reino da arte. Por isso, aqui nós temos propriamente o período de elaboração do gênio. E temos o romantismo tardio, que ele está mais em duas cidades alemãs, em Heidelberg e Berlim, que é onde está o romantismo que é mais erudito, que é mais estudioso, a redescoberta dos gregos, que já começa com o primeiro romantismo, e que trouxe grandes contribuições para a literatura. Por isso, queria dizer, o romantismo tem todo esse aspecto de rebeldia, de então perambular, vagabundear, a boemia, mas tem um aspecto erudito, estudioso, de concentração, dedicação, imersão. Por isso é um movimento muito rico e muito ambíguo. E para os alemães, o movimento romântico é a época de maior produção artística, cultural e espiritual, porque é o momento mais alto da cultura alemã, que é uma cultura romântica, no fundo. E o próprio Goethe Hegel também seriam incompreensíveis sem o romantismo. Falar um pouquinho mais agora sobre essas noções de gênio, de subjetividade, de natureza e de sentimento, de arte, no romantismo alemão. Vejam bem, o romantismo ele é atual porque a Revolução Industrial ela causou uma grande transformação na vida humana. Vocês imaginem uma cidade como Londres, que não era uma cidade muito grande, em pouco tempo ela tem mais de 1 milhão de habitantes. E indústrias, fábricas, transformações, surgimento de bairros, o mundo do trabalho, uma transformação enorme na vida individual. O romantismo expressa esse medo de perder o velho mundo e não ter uma vida, não ter novos valores, ou seja, de
de simplesmente ter um grande vazio na vida humana, porque ao mesmo tempo que a indústria traz novas perspectivas, mas as pessoas não estão se sentindo à vontade. Londres é uma cidade que tem grande pobreza. O que eram aqueles bairros operários, o sofrimento das pessoas, o trabalho das crianças, das mulheres, era um trabalho semi-escravo. Aquilo não era uma vida feliz, era uma exploração terrível. E Marx depois vai nos falar sobre essa miséria que as novas relações, a indústria e o capitalismo trouxeram. E por isso é interessante ver que o romântico não se sente em casa nesse mundo moderno. E por isso, ou ele quer se refugiar em um passado, digamos assim, um passado utópico, uma Grécia bela, que eles até pintam muito melhor talvez do que era, mas uma Grécia harmônica, ou o romântico se projeta para um futuro utópico, um futuro que teria uma relação harmônica entre as pessoas, das pessoas para com a natureza. Thomas More havia escrito há pouco tempo antes, Utopia, né, que tem esse espírito romântico, e o próprio jovem Marx, quando fala do comunismo primitivo, que é uma experiência também política e concreta que existiu na Alemanha antiga, e em vários povos antigos, e como ele tenta projetar o comunismo como solução para todos os problemas humanos, como tem esse espírito romântico ainda. Por isso, como diz um autor alemão, o Arnold Hauser, o romantismo é um ponto de mutação decisivo na história do espírito europeu. É um evento europeu, porque influencia toda essa época do século XIX, e ele diz é uma psicose profunda, se nós quisermos falar psicologicamente, porque o psicótico ele não consegue aceitar muito bem a realidade, duplica. O romântico faz isso, mas ele faz com uma genialidade, com arte. Mas ele quer voltar e quer transformar essa realidade. Ele não é psicótico, efetivamente, porque ele consegue perceber que existem problemas, ele não está negando isso, não está querendo, mas ele foge porque ele quer voltar transformado. Por quê? Porque o romântico acredita no gênio. O gênio teria o poder de transformar o mundo. O gênio é uma grande subjetividade que teria poder de criar a arte bela, e essa arte bela transformaria o mundo. E os primeiros filósofos, pensadores que falam, tem uma teoria sobre o gênio, são Hamann, Herder, o jovem Goethe, como eu já falei, e Friedrich Schlegel, sobre o qual nós vamos falar depois. Eles vão dizer que, semelhante à lenda grega de Prometeu, o gênio seria uma espécie de segundo Prometeu, que teria esse poder de transformar, levaria fogo. Fogo é o poder da criação para o mundo dos homens. É o ímpeto da criação. Sobre esse poder nós vamos falar agora. A força, o poder do gênio criador. Os jovens românticos dessa época, o jovem Goethe é o exemplo mais genial. Ele vive numa época em que a Alemanha, politicamente, economicamente, estava muito atrasada. A Alemanha está em crise, ela não estava unificada e vai levar quase um século até se unificar. E Goethe, ele é um dos principais gênios do século XVIII e no século XIX, certamente o grande gênio europeu. E Goethe, ele vai conseguir fazer uma unificação cultural, porque ele consegue, com sua genialidade, juntamente com Schiller, criar uma língua alemã, porque o alemão nem como língua era unificado, existiam muitos dialetos, e Lutero dá o primeiro passo para criar a língua alemã como o Hochdeutsch, o alto-alemão. E com Goethe e Schiller, o alemão se torna uma língua que tem uma unidade e que ela é falada, e uma língua muito erudita, muito bela, artística. E veja bem, essa é uma construção romântica também.
Os irmãos Grimm, que são românticos, eles vão fazer um grande dicionário, que até hoje está sendo ainda reatualizado, que para ter uma ideia, só sobre a palavra gênio tem mais de 70 páginas. Então a riqueza que tem essa palavra e como o romantismo significou culturalmente a unidade cultural para a Alemanha. E o jovem Goethe, que ele também não era lá muito, digamos assim, não era tímido. E Goethe, ele se achava um grande espírito porque era reconhecido pela época. Mas outros, como Schlegel, não eram reconhecidos, tinham uma vida um tanto marginal, não tinham cargos de professores. Goethe chegou a ter um cargo político elevado em Weimar, onde passou as últimas décadas. Mas, vejam bem, o gênio ele tem uma grande força de criação artística. É uma força natural. Kant tem uma teoria do gênio. O gênio é o talento para a arte bela. Kant, na Crítica do Juízo, dizia: o gênio é o preferido da natureza. A natureza fala, se expressa artisticamente através do gênio. Portanto, o gênio vai além das regras convencionais e consegue criar uma arte bela e teria um grande poder transformador. Só que os românticos vão além de Kant. Eles não querem apenas ficar na arte bela, e Kant quer depois harmonizar a arte com a moral, com a política, com a religião. Os românticos são mais radicais. Eles vão querer criar um gênio filosófico. E por isso, Jean Paul, o jovem Schopenhauer, vão falar de um gênio que é também da reflexão. Ele não tem apenas a força intuitiva, artística, mas tem também, o gênio é uma grande inteligência, que se expressa em obras de arte, mas tem também, segundo o jovem Schopenhauer, um conhecimento intuitivo das ideias, e consegue expressar essas ideias em obras de arte. Por isso, o artista genial é uma subjetividade criadora. No gênio, o conteúdo espiritual e natural também, então as formas da natureza, as formas espirituais, estariam unidos, graças à sua imaginação, numa coisa única, na obra de arte. Veja bem, o gênio dá vazão a essa nova forma de sensibilidade. O romantismo é uma nova forma de sensibilidade. E o gênio conseguiria unir esses mundos que estavam separados. O mundo histórico com o mundo eterno, o mundo real com o mundo ideal, o consciente com o inconsciente. O gênio expressa o poder inconsciente, o poder da natureza que ele sente como algo divino, como um influxo divino, através de obra de arte. E eles fazem isso conscientemente porque eles conseguem criar obras de arte usando novas técnicas, novos métodos. Por exemplo, quando um romântico escreve uma obra que ele tem um intuito sobre a paixão, o Goethe, né? Ele faz isso, mas ele tem um influxo, ele é tomado por essa genialidade. Os românticos, eles são individualistas, porque o gênio criador ele é individual. Eu tenho poder para expressar, ao mesmo tempo que existe um gênio universal que estaria inconscientemente falando isso. Mas, ao mesmo tempo, os românticos têm um espírito de comunidade. Em Iena, uma cidade alemã, surge o primeiro círculo romântico, onde eles se reúnem todas as noites para ler, discutir, escrever textos, poemas, músicas. Esse é o espírito revolucionário, romântico, que aqui eu queria salientar bastante. E se o romantismo ele foi essencialmente revolucionário na sua aurora, na sua juventude, ele tende a sempre ser mais conservador, ser mais burguês nas últimas décadas. O Schelling é um exemplo, depois ele vai ser professor na Universidade de Berlim e vai ser muito conservador politicamente e religiosamente também.
Schlegel também segue esse caminho. Por isso, quando eu falei que o romantismo valoriza a juventude como sendo genial, criadora, mas ao mesmo tempo que a velhice parece que os românticos se tornam mais conservadores. Beethoven, que é um dos principais músicos alemães, é uma exceção, porque ele foi romântico na sua velhice, mas ele viveu justamente o início do romantismo na sua velhice. Ele conseguiu fazer isso artisticamente. Mas são essas contradições que movem o romantismo. Em Schelling nós vamos trabalhar esses dois aspectos. Como o romântico compreende a natureza e a arte. Schelling, o principal filósofo do romantismo, constrói uma filosofia da natureza e uma filosofia da arte, tentando unir a subjetividade criadora do gênio com a natureza fora de nós. Mas nós, como seres que têm paixões, também temos uma natureza interior. Portanto, não há uma oposição entre eu e o espírito, mas haveria uma unidade, algo que perpassa. E isso seria justamente o panteísmo romântico, que Schelling defende, né? Deus está na natureza e a natureza está em Deus. Deus e natureza são a mesma coisa. E também vai retornar a Spinoza, que é um filósofo panteísta moderno. Por isso, basicamente, os românticos constroem uma filosofia da natureza que ela é organicista. A natureza é semelhante a um grande organismo vivo que tem uma alma, que tem um espírito que anima. E querem se contrapor a esse mecanicismo, a essa ciência mecanicista, a física mecanicista moderna que vê a natureza como uma máquina. E é isso que vai mover não apenas os filósofos românticos, mas também cientistas românticos, que vão fazer experiências malucas com eletricidade, magnetismo, tentando comprovar algumas hipóteses e que vão ser muito importantes para o avanço da ciência, como nós veremos na próxima aula. E Schelling é esse filósofo que também se interessou pela ciência da época e que procura construir a filosofia romântica da arte e da natureza, que é central para o romantismo, e justamente o gênio é o que moveria esse espírito criador. E o gênio que também teria esse aspecto filosófico também, que se expressa nas artes e na filosofia também, porque a arte deveria também se tornar criadora. E com isso terminamos essa primeira apresentação sobre o romantismo e depois continuaremos com Schelling, a expressão filosófica máxima do movimento romântico alemão. Obrigado.